É muito difícil ficar de pé dia após dia, diante das apunhaladas, diante das dificuldades, diante das aflições, sem dizer, não, eu não vou duvidar do meu Deus. Mas é hoje que nós vamos falar isso aqui no Clube do Livro, sobre a aflição, sobre como passar por ela sem duvidar do nosso Senhor. Fica aqui. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro. Já se assenta aí, já se acomoda, já pega o seu café, seu chá, sua água, senta aí no seu sofá, relaxa, porque hoje o tema vai ser comovente, eu tenho certeza disso. Você já passou por sofrimento na sua vida, não tenho dúvidas disso. Todo mundo aqui já passou por sofrimentos, e a ideia hoje é falar sobre isso, falar sobre como que a gente passa pelos vales da nossa vida, como que a gente passa pelas depressões da nossa vida. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você assista um pouquinho de um vídeo aí da Tainá falando sobre os parceiros da IPPTV, para você já ter aí na sua mente como que você pode ajudar e contribuir para essa obra. Roda aí. Você já sabe que a IPPTV é o canal oficial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que exibe conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia, não é? São cultos, programas de informação e produtos voltados para homens, mulheres, jovens e crianças. Tudo isso a partir da nossa cosmovisão cristã. Mas para que a gente possa continuar realizando esse trabalho de evangelização, nós precisamos da sua ajuda. O nosso desafio é levantar 2.000 pessoas comprometidas a contribuir todo mês com apenas R$ 30,10 para a manutenção deste projeto missionário. Anote nossos dados bancários ou nosso Pix e faça parte desse esforço. O nosso compromisso é com a expansão do Reino de Deus através da exposição fiel das Escrituras. E nós contamos com você. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso assunto, sofrimento. Eu vou falar aqui o livro já, você já está se correndo aí de curiosidade. O livro é esse aqui, ó, A Depressão de Spurgeon, né? Esperança realista em meio à angústia. Essa capa aqui, ó, um valezinho bem bonito. Essa capa do Zach Eswine, sei lá como que fala, acho que é Eswine. Tenho que me preparar melhor para esses programas que tem nome difícil. Já vou apresentar para você o nosso convidado de hoje, é o seminarista Caio. Isso mesmo, Caio. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a Deus, primeiramente, né? Espero que possa contribuir com... Aqui só tem gente grande, você chamar um pequenininho... Assim... Não, a gente é muito pequenininho. Mas é um prazer tê-lo. Quem recomendou o Caio foi a Laís, a nossa designer. Se você vê aí essa tela bonita aí do Clube do Livro, foi a Laís que fez. Então, um abraço pra Laís. Nossa, inclusive eu tenho que trazer a Laís aqui no Clube do Livro para o pessoal conhecer a carinha dela, né? Sim, ela é amiga do Caio, então foi um achado. Obrigado, Laís. E obrigado, Caio, por se disponibilizar, estar aqui com a gente. O Caio, gente, para quem não sabe, ele é seminarista, advogado, e ele foi alcançado pela graça para alcançar outras pessoas. Então, olha que bênção. Quem disse que isso não é grande, né? É um privilégio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E, Caio, eu já quero fazer uma pergunta para você. Sim. Você já deve ter lido muitos livros na sua vida, né? Já deve ter lido muito, formado aí em direito, doutor, enfim. Deve ter lido muito, sim. Ó, tá, muita humildade aí. Qual que é o papel da literatura na sua vida? Como que a literatura te afeta? Guardando todas as proporções, primeiramente a Bíblia, né? O conhecimento, assim, o conhecimento da verdade, assim. E, em especial, os livros... Eles nos ajudam a entender... Essas pessoas são usadas por Deus para escrever bons livros, né? Para que a gente possa ter um compreendimento melhor da Escritura. E ainda mais no mundo de tanta apostasia, de tanto liberalismo, né? Esses livros de pessoas assim de linha reformada, tementes a Deus, são preciosíssimos para a Igreja do Senhor nesse momento. Então, eu creio que é nisso que eles nos ajudam muito, né? Para que Deus... além da palavra de Deus, Deus possa trabalhar em nós e através de nós para o seu reino. Né?
Exato. Aí, ó, seminarista já falou na atuação da palavra, literatura é importante nisso tudo, né? Nossa. Literatura é muito usada. Inclusive, a gente vai falar aqui do Spurgeon, que é um cara que produziu muitos livros para ajudar a gente, né? Suspeita para falar, gosto muito dele. Olha, quem adora aqui o Spurgeon é a Lídia, que é uma das apresentadoras aqui dos nossos programas. Ela que apresenta o Manhã IPP, ela sempre fala do Spurgeon, então vamos dedicar aqui esse trechinho pra Lídia, já que estamos falando do Spurgeon, o cara que ela mais cita aí. E realmente é um dos caras, assim, que falam de teologia de uma forma prática e de uma forma profunda e que ajuda a gente até hoje, aqui no século XXI, seminaristas e membros de igreja. Um homem de Deus, muito frutífero, tanto para a geração dele como para as futuras gerações. Homem de Deus, homem de Deus. Exatamente. E assim, a gente tem que aproveitar esses escritos e estudar, né? Então, se a gente não tem gosto pela leitura, não tem problema, a gente vai criando, cria esse hábito, aproveita para ler o livro do Spurgeon, aproveita para ler aí o devocional, tem o devocional de noite dele, já vou dar uma dica aqui. Precioso. É muito bom, né? Eu lia um por dia, assim, um por noite, cara, muda, assim, a sua rotina, né? Você tem aí poesias do Spurgeon, você tem aplicações da palavra, sermões dele nesses devocionais, então, precioso, né, Caio? Muito precioso, ainda mais os puxões de orelhas preciosos dele para nossa vida, é muito bom, viu? A gente gosta de apanhar, né? Nossa, apanhar leva a gente para mais perto de Deus, então... Pregação boa precisa de uma cajadada, né? Cajadada. Esse é muito bom, cajadada, gosto. E Caio, assim, a gente já entendeu que você gosta de Spurgeon, né? Sim. Mas por quais motivos você escolheu ler esse livro, exclusivamente, do Depressão do Spurgeon? Eu também tenho esse problema da depressão, né? E ela vira e mexe, bate bastante, em que pese por motivos diferentes do Spurgeon. O meu dele foi, o meu foram, mas assim, a depressão bate e esse livro foi muito frutífero na minha vida, sabe? Muito bom. Nossa, quem não lê, não é só quem tem depressão, mas também para as pessoas que tenham convivência com alguma pessoa assim, saiba lidar, porque as pessoas muitas vezes não saibam. E você vê, né, o próprio Spurgeon, um homem precioso de Deus, depressivo, e foi usado para escrever tantas pérolas para nós, né, para que possamos estudar hoje em dia. Louvado seja Deus pela sua vida. E para a gente entender, né, o papel do sofrimento na vida do crente, né? Sim. Tem um papel precioso e muito bom para o crente entender como que foi o sofrimento de Cristo e como que ele herda esses sofrimentos, mas ele também herda a alegria de Cristo, né? Essa glória de Cristo. Então, o Spurgeon foi um exemplo, e eu acho que na sua história também hoje, pra gente, isso se reflete, né? Sim. E ter essa literatura para te ajudar nesses momentos, essas e outras, né? Essas e outras. Essa em especial, ela fala uma coisa muito preciosa no último capítulo, que a dor, quem passa pela dor, ela não fala assim, muitas das pessoas falam louvado a Deus por causa dessa dor, por esse sofrimento, porque ela produz efeito na gente, né? Deus usa isso e a gente não entende no começo, mas depois você louva a Deus por causa dela, né? Exato. O livro aponta isso com excelência, é muito bom. Nossa, um livro muito bom. Olha, então para você aí de casa, a gente já tem essa dica e esse desafio para você ler esse livro, não só porque você tem depressão ou não, né? Mas para ajudar outras pessoas que estão passando por esse momento tenebroso, né? O Ed Welch, ele chama de período tenebroso da alma, né? Sim. E aí, para a gente ajudar as outras pessoas, como cristão, a gente tem que estar preparado para ajudar as outras pessoas, para ajudar os nossos irmãos na fé que estão passando por esse período e para ajudar a nossa família, né? Sim. E estar se preparado, lembrando das promessas do Senhor, lembrando sobre o que Ele é, a presença dEle, como que Ele passa com a gente pelo sofrimento, né? Sim. A gente tem essa promessa de Deus de que vai estar com a gente em todos os momentos, né? E Ele tá, é bíblico, é verdadeiro, e Ele tá mesmo. E a gente tem os dias difíceis, é bíblico, né? Por mais que... E Jesus falou, no mundo tereis aflições, né? Mesmo que você não tenha depressão, você vai saber lidar com as suas... É um estudo bíblico muito frutífero mesmo para esses fins, né? Exatamente. É bem legal. Foi muito bom você lembrar disso, porque às vezes a gente acha que não
não sofro tanto, então não preciso ler. Mas a gente tem que se preparar, porque é uma promessa que a gente vai ter aflição também, né? Assim como é uma promessa que a gente vai ter a presença de Deus, a gente vai ter sofrimento. Então, pensar dessa forma torna a gente mais humilde diante do Senhor e mais dependente dele, né? Indo em direção ao Senhor como uma criança mesmo necessitada, né? Eclesiastes 3 vai falar, há dia de chorar, há dia de... É bíblico, se você não passou, você vai passar, pode esperar. E Deus vai te ajudar, o que é melhor ainda, você vai ver. E aqui o Clube do Livro não é pra te deixar desesperançoso, falar assim, olha, vou passar por aflição. Muito pelo contrário, né? Não. Falar assim, você vai passar sim por sofrimento, mas você vai passar com Cristo, você vai passar tendo uma boa literatura, você vai passar com as escrituras do seu lado, você vai passar diante de um Deus maravilhoso e grande que entende da sua dor e que mais do que você sente, ele sente por você. Né? Isso é muito bom, de saber, de ter fé nele, de confiar nele. E Caio, vou falar uma coisa sobre o que esse livro fala. Me dá um resumo para o pessoal que está ouvindo, um resumo desse livro. O que você diria? Sim, o autor também ele é dessa área médica, né? Então, ele vai explicar o que é a depressão, como lidar com a depressão e os frutos que ela vai causar, assim, os problemas, as depressões. Então, ele vai explicar... Ele é dividido em 3 partes, né? Primeiramente, ele vai explicar o que é a depressão. Ele vai pegar muitos textos e muitas pregações, muitas falas do Spurgeon de púlpito. O Spurgeon mesmo, passado 25 anos, ele ia pregar... Ele ainda sofria por isso. E ele vai tratar desses pontos, como ele tratou, como que ele usou disso para tratar suas ovelhas que tinham o mesmo problema. É bem legal. E é interessante porque ele criou uma sensibilidade para lidar com as outras pessoas passando por esse período, né? Exatamente. No começo, ele até se retrata que quando ele era mais jovem, com 22 anos, ele fez uma pregação. Depois, posteriormente, que ele sofreu isso, ele começa a olhar com outros olhos e ser mais sensível. E tudo, conforme Romanos, tudo cooperou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, esse livro, ele é muito, muito bom. Eu tava lendo, né? E até me emocionei com algumas partes. Falei assim, Deus quer falar comigo sobre o sofrimento, gente. Porque eu li, eu estava comentando com o Caio antes. Eu li o livro da Elizabeth Elliot sobre o sofrimento, né? O Sofrimento Nunca é em Vão, esses dias. Daí, já marquei com o Caio o Clube do Livro, tava lendo. E aí, eu pensei, gente, Deus quer falar comigo sobre o sofrimento. E eu parei numa parte, vou até citar um pouquinho, para vocês terem um gostinho desse livro e querer comprar. Ele fala... O capítulo 1 já fala a estrada da aflição, né? Já fiquei mais apetitosa pelo livro quando eu vi essa chamadinha, né? Esse tema. E fala assim, como os atravessaremos? Os tempos que acabam com o nosso fôlego, quando até mesmo as mais fortes e mais valentes dentre nós tendem a admitir com os olhos desolados, eu não sei o que orar. Como atravessar tais momentos em que o silêncio supera as palavras? É como se nossas palavras não oferecessem colete salva-vidas. Elas precisam manter-se flutuando em águas rasas e observar-nos a certa distância. As palavras não têm força para se aventurar conosco nas profundezas que nos tragam e engolem. Então, acho que ele traz de uma forma poética até, né? Essa questão de como a gente passa por esse momento turbulento e como o silêncio é onde a gente encontra o aconchego. Às vezes as palavras não conseguem demonstrar a nossa dor e como que a gente ora nesse período, né? E Spurgeon vai mostrando, falar, né? Isso. Até como, às vezes, a pessoa quer ajudar e ela, sem perceber, ela acaba sendo amigo de Jó. E esse livro vai tratar como você não ser um amigo de Jó. Não como dar versículos, mas como saber, como ter a sensibilidade para lidar, né? Que isso é importante também, não é só para a pessoa que tem o problema, mas para a pessoa que vai lidar com uma pessoa que tem esse... É bem legal, é muito, muito bom mesmo. Essa questão de passar pela dor e entender como que o outro passa pela dor, eu acho que é muito importante, né? Nesse processo inteiro. Porque quando a gente passa por exemplo, por momentos de luto, né? Não só por depressão, mas outros momentos de sofrimento. Quando a gente passa por luto,
luto, ou alguma opressão, algum momento difícil, falta de dinheiro, falta de recurso, enfim. Quando a gente passa por esses momentos e a gente busca um conselho, um consolo de alguém, a gente muitas vezes vai ouvir coisas antibíblicas, opiniões, assim, devastadoras. E a gente conversou muito aqui no Clube do Livro sobre sofrimento com a Helene Vassão, né? E ela contando como que aconselha pessoas em casos terminais, por exemplo. E a gente vê que até os crentes não estão preparados para falar sobre isso, né? Muitos crentes ainda não estão preparados para dar conselhos a respeito do sofrimento. Às vezes fala, é porque você pecou. É por conta do seu pecado. Como os amigos de Jó, né? Como você disse. Sim. E aí, esse livro pode te preparar a ajudar pessoas a passar por esse processo. Como uma pessoa de consolo, uma pessoa que traz alegria, que traz um ambiente harmônico. Eu acho que isso faz total diferença, né? E fazendo isso, você vai estar sendo um mini Cristo, né? O que Deus quer, você vai estar sendo Jesus. É o Jesus que é a imitação de Cristo, que ele quer amar o próximo como Jesus os amou. É isso que Deus quer de nós, né? E eu acho que nesse processo, ser como Cristo é também a gente ouvir a dor do outro, né? Às vezes a gente vai com muita opinião e a gente chega falando, não, a sua dor é por causa disso, o seu sofrimento é por causa daquilo. E a gente quer dar respostas prontas, né? Uma receita de bolo. E, na verdade, Deus ensina a gente a fazer como Cristo, como você disse. De ouvir a dor do outro, de falar o que você quer. Né? Jesus fazia isso com as pessoas, né? O que você quer? E a gente ouvir da pessoa o que ela quer, o que ela deseja. Deixar ela abrir o coração dela e estar disposto, obviamente, de falar tudo o que for do Espírito. E não do nosso próprio pensamento, do nosso próprio coração, né? Spurgeon fez isso também. Isso, e uma coisa que ele fez nesse contexto, tá no livro bem detalhado numa frase dele. Às vezes você vai falar, a pessoa sabe dos versículos, às vezes... Mas o que ela quer? Que você esteja junto com ela. E em vez de falar com ela, fale dela para Deus. Ore com ela a Deus. Ela quer... Ao lado dela, fala, Senhor, tá aqui teu servo, meu amigo. Cuida desse coração, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ore com ela a Deus, primeiramente. E depois vá trazendo as promessas de Deus, trazendo a palavra de Deus. Que mas assim, saber começar, ele vai trazer isso assim, minuciosamente, é muito legal. É a Bíblia na prática, é muito bom, muito bom. E que é o que a gente precisa na realidade, né? Porque às vezes a gente fala tanto, a gente vê os versículos e eles ficam flutuando na nossa mente, né? No mundo tereis aflições. Porque eis que estarei convosco. E isso não internaliza na gente a ponto de passar a ser uma prática. De na hora que vem o embate, na hora que vem alguma coisa para abalar as nossas estruturas, a gente lembrar, não, mas Deus falou lá que ele sempre vai estar comigo. Não, naquele versículo diz assim, assim, assado. A gente vê os salmos e a gente se deleita, né? Porque a gente... Às vezes o que a gente não consegue expressar em palavras, a gente lê nas escrituras. Sim, nossa, minha alma, porque está batida, né? A gente se ensina com o salmo, né? Então. E esse é o desafio para você hoje. A gente já falou aqui no Clube do Livro sobre os Salmos algumas vezes. E eu falei até com o Samuel Nóbrega sobre o livro de Salmos. E a gente comentou como que a gente pode orar salmos e louvar os salmos, né? Sim. E acho que nesse momento turbulento de depressão é um bom exercício, né? Muito. Spurgeon anotava os salmos. Ele nesses momentos difíceis, ele vai falar que andava com um livro de promessas, com a briga dele mental, não é só mental, a questão só para quem ainda não conhece, assim, o motivo pelo qual a depressão do Spurgeon. Ele foi fazer uma pregação e um brincalhão falou, a igreja está pegando fogo. E nessa houve um tumulto e muitas pessoas morreram. E o Spurgeon ficou com trauma disso. Ele não queria mais entrar lá. E uma outra questão é a dor física. Ele tinha dor de gota. É uma dor insuportável. Então, a depressão dele, era oriunda desses dois motivos. Então, ele vai expor exatamente isso, né? O motivo pelo qual... E como ele usou isso, né? Como Deus tratou com ele a respeito dessas situações, assim, né? E como Deus usou o sofrimento dele e transformou em bem, né? Sim. Porque Deus tem esse poder de transformar o mal em bem. Exatamente. E tudo cooperou. Você vai ver quanto testemunho de irmãos, como ele escreveu coisas tão boas, sermãos tão abençoados para frutificar para a igreja hoje. Foi muito bom, assim,
assim, é ruim para quem está passando. Mas Deus usou disso tanto para ele, para modelar ele, para que ele possa ser o que Deus quer dele, e também para que ele frutificasse, para que a semente deles fosse frutífera na vida de outras pessoas, né? Foi bem legal. E hoje você pode falar sobre isso, né? Hoje você pode falar assim, cara, Deus tem me ajudado nesses momentos de dor. E Sim. como que esse testemunho do Spurgeon te ajudou nesses períodos de crise? Tem te ajudado? Sim. Eu tive depressão, ainda trato a depressão, na verdade, né? E tive uns momentos, até num momento de muita fraqueza, de quase tirar a vida mesmo, assim, né? E Deus colocou pessoas, e colocou livros, e esses livros, que nem esse livro do Spurgeon, vem em momentos, quando você analisa os fatos, analisa os versículos e como que ele se encaixa e fala, nossa, isso aconteceu comigo. Nossa, ele sabe o que eu tô passando, né? Então ele sabe expor o que eu tô sentindo. Isso te fortalece, porque na verdade é a palavra de Deus sendo explicada, né? Num momento em que hoje a gente tem muita palavra de Deus. Você abre a internet, tem a palavra de Deus. Mas a gente precisa ser beriano, né, Letícia? Porque muitas pessoas, é o que a gente estava até falando aqui no começo, né? Ir para Cristo é só na questão material, na questão do bem-estar. Não é errado isso você pedir, né? Mas antes de tudo, é como o pastor Hernandes fala, é mais buscar o abençoador do que as bênçãos. Exato. Né? Acho que é mais nesse contexto, assim. Exato. E acho que o sofrimento, até mesmo quando a gente olha para Paulo, né? Nossa. O espinho na carne de Paulo, o sofrimento daquilo era para produzir perseverança no final das contas, era para produzir dependência de Deus, era para que ele se achegasse a Deus. E o sofrimento tem esse poder na nossa vida, né? E deixou aquela pérola. Imagina falar, quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nossa, deixou essa pérola para nós ainda, o sofrimento dele, de entre tantas coisas que frutificou, né? E eu quero fazer uma pergunta para você aí de casa. Como que você tem lidado com o sofrimento? Como que você tem lidado com essas situações adversas que aparecem na sua vida? Será que você tem lidado como Davi, que expõe diante de Deus, que questiona Deus, mas no final fala, mais bom é estar na presença do Senhor, né? É melhor estar no tabernáculo dele. Sim. Ou você age como Paulo, que fala, é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Como que você tem lidado com esses sofrimentos? A gente tem aí muitas coisas acontecendo na nossa vida e a gente tem que aprender com esses homens da Bíblia, aprender com o que Deus deixou pra gente nas Escrituras, a como lidar com a nossa vida na rotina. Às vezes vai acontecer uma crise, às vezes uma pessoa do nosso lado vai estar passando por um momento difícil. Sim. E como que a gente vai lidar com isso? Então, eu deixo aí para reflexão, para você pensar um pouquinho. Como que você tem lidado com isso? E já te deixo outro desafio. Além de refletir nisso, leia esse livro, Depressão de Spurgeon, né? Para você ter essa esperança, né? Não é para você ficar mal, se afundar na lama. Muito pelo contrário. É esperança em Cristo, na palavra dele. E eu quero já deixar aqui, falo assim, eu te dou a solução completa, hein? Lê as escrituras, é lógico, ter um relacionamento com o Senhor. E aí eu falo, compra esse livro. Mas eu já te dou o caminho para você comprar esse livro. Já entra lá, editorahebron.com.br, adquira seu exemplar, porque lá a gente faz entrega, enfim. E as entregas são maravilhosas. Quer dizer, pacotinho lindo. Então, já compra o seu exemplar e coloca aqui nos comentários o que você tem achado dessa leitura. Na verdade, Caio, a gente faz o nosso jabá aqui já. Sim, mas é um livro escolhido a dedo lá, com muito carinho, assim, para que você tenha uma leitura bem produtiva, bem legal. Exato. E deixa aqui o seu testemunho, né? O Caio vai ler os comentários depois, vai ver aí os comentários de vocês. Sim. E, Caio, é muito bom ouvir esse tipo de testemunho, porque às vezes a gente tem uma tendência a querer ouvir só as coisas boas, né? A gente gosta de ouvir coisa boa, isso é bom. Mas ouvir de alguém que fala assim, eu estou passando ainda por um problema, eu tenho que enfrentar as minhas fraquezas todos os dias. Sim. Isso é muito bom pra gente se ajudar, pra ter essa comunhão e falar assim, cara, ele é seminarista, ele tem uma carreira, a gente vê assim o perfil e fala assim, não, tem uma vida incrível. E aí quando você fala assim, não, mas eu tenho essa fraqueza e Deus tem me ajudado. Sim. E aí você tira o foco de você e você coloca o foco na graça e no poder de Deus, né? E tudo isso você vai vivendo, permite
pela misericórdia de Deus e ver as palavras de Deus. A gente chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram. Romanos 12:15. Pela graça sois salvos. E não tudo Deus faz. Tudo vai cooperando minuciosamente. Você vai vivendo pela misericórdia. Que nem ele fala assim no livro. Quando ele fala, Senhor, eu sou seu filho. Por favor, cuida de mim. E Deus, no momento de muita dor, vai lá e atende a oração dele. Tem hora que Deus fala não e você aprende com o não de Deus. Não de Deus. É muito bom também. Exato. E você falou num ponto que é incrível. Quando a gente começa a entender e se regozijar no não de Deus. Sim, o não de Deus é bênção também. É maturidade, exatamente. Sim. É quando a gente vai alcançando maturidade em Cristo, né? Sim. De falar assim, cara, Deus me disse não. Que bom que ele disse não. E ainda, Deus, pela sua misericórdia, às vezes mostra o porquê ele disse não. Tem hora que não, mas tem hora que ele permite mostrar. E você fala, nossa... Aí você fala, nossa, Senhor, desculpa, endireita minhas veredas de não. Exatamente. E isso torna a gente mais dependente dele. E a ideia do evangelho é justamente essa. A gente acha que a maturidade é quando a gente vai se tornando mais independente, né? Essa ideia que o mundo traz. E no evangelho é justamente o contrário. A maturidade vai levando a gente a se tornar mais dependente de Deus. E é isso que o espinho na carne de Paulo produzia, dependência do Senhor. E é isso que nosso sofrimento tem que produzir, dependência dele, né? E um spoilerzinho do último capítulo, só aí dos montes que tem lá. Você tem que ler esse último capítulo, que é bênção, não vou dar spoiler, mas ele fala, quando Spurgeon está refletindo antes da morte, ele louva a Deus por toda essa dor e por toda essa depressão que ele falou que não trocaria riquezas, não trocaria nada para ter isso e para ter... Ele enxergava a mão de Deus na vida dele, os cuidados de Deus e nada disso, riqueza, nada paga. Ele louvou a Deus pela dor, e assim, a dor dele, ele chorava, era insuportável. E os traumas, porque ele pôde viver com Deus coisas que ele talvez não viveria, né? Experiências que ele teve com Deus. Exato. Muito bom. E ele pode passar essas experiências para os membros da igreja, para as ovelhas dele, né? E isso é incontável, isso é muito bom, né? Tem que ler, gente, vocês têm que ler esse livro. É sério, não é jabá, é bênção de Deus mesmo. Olha aí, você escutou aí, o Caio implorou para você comprar esse livro, para você ler esse livro. Sim, gente. Porque isso vai ser bênção, é bênção para ele. Sim. Foi bênção para mim ler esse livro e com certeza vai ser bênção para você aí de casa. Sim. Então, é por isso que a gente tá falando. A gente só fala de coisa boa aqui, né, Caio? Coisas que falam da palavra de Deus, que falam da beleza do Senhor, da beleza do Evangelho. Então, vale a pena você ler e você ter mais encontros com Jesus, né? Ter mais encontros com a palavra dele, com a palavra revelada, entender do seu próprio coração, falar como Davi. Por que você tá batida, minha alma? Né? E você encontrar resposta e encontrar paz na palavra de Deus. Caio, um incentivo final. Você já fez aí isso. Implorou o pessoal comprar, mas qual que seria o incentivo final para as pessoas hoje? Eu acho que é o crescimento na palavra de Deus, a ler o evangelho corretamente, principalmente em especial nesse assunto, num estudo que foi feito com tanto carinho, com tanta pesquisa, né? Vale a pena. Você vai crescer na área de Deus, nessa parte que Deus ensina, né? Nessa área. Você tem que ler. É um livro feito com carinho por um homem de Deus que buscou a história de um outro homem de Deus e você tem que ler. Os motivos finais também pelos quais, que esse eu não vou falar que é spoiler, mas os motivos dos últimos capítulos, vocês vão ficar... Depois vocês contam aí nos comentários. É muito bom. Aí, fechou. Não, eu achei isso muito marqueteiro. Ele falou assim, vocês vão ter que ler para me contar os motivos. Sim. Foi muito bom. Vocês vão ver, ó, se eu tiver faltando com a verdade, você pode falar, ó, Deus, puxa a orelha do Caio, que o Caio... Mas vocês vão ver que é verdade. Verdade, muito bom, Caio. Muito bom mesmo. Inclusive, nem eu tive essa ideia de marketing, mas eu vou começar a usar nos outros clubes do livro. Caio, foi um prazer te ter aqui. Muito bom. Passou muito rápido. Se pudesse, a gente conversaria muito mais. Nossa, muito bom. E você está convidado já para participar mais vezes. Obrigado pela oportunidade. Que esse trabalho continue frutificando para a Igreja do Senhor, para a honra e glória de Deus, que é um trabalho muito abençoado. Reitero, são livros escolhidos a dedo aqui,
no momento que tem tantos livros, assim, de várias linhas, né? Aqui são livros, assim, de estudiosos, de linha reformada, tementes a Deus, para o crescimento da palavra de Deus, para que possamos, né, entender, ler e aplicar a Amém. palavra de Deus com a ajuda de Deus e Exatamente. para a honra e glória de Deus. Exatamente. Caio disse tudo. Obrigado, Caio. Obrigada a você aí de casa que tá com a gente. Obrigada pela sua companhia, porque isso aqui é companhia, gente. Isso aqui é família. Leitura não é algo solitário. Leitura, como dizia C.S. Lewis, é você sair da sua zona solitária e é comunhão. Então, obrigado pela sua comunhão com a gente hoje. O Clube do Livro se encerra por aqui, mas já tem muito mais. Tchau, tchau. Glória a Deus.